Fala galera, quem tá falando aqui é Douglas Baldan e eu voltei com mais tutorial pra vocês. Conforme eu prometi lá no grupo, no Cinema 4D e V-Ray Real 3D, eu ia continuar esse vídeo que o Juliano fez do mockup, só que eu ia ensinar como fazer o multipass, renderizar em multipass, que é separar em vários passos ou várias camadas o render da sombra, da iluminação, do reflexo. Só que eu ainda não tive tempo de gravar esse vídeo. Então antes de gravar esse vídeo aqui, explicando o conceito da diferença entre a gente usar um mapa de bump e um mapa de normal. E para isso eu vou utilizar o vídeo do Juliano como base, para a gente poder mudar algumas coisinhas. Eu já deixei renderizado algumas imagens porque a minha máquina não tá lá aquelas coisas. Vocês podem ver pela imagem que o OpenGL tá dando pau, então eu não consigo ver as sombras. Senão o vídeo ia ficar muito longo e eu quero fazer uma coisa rapidinha. Então vamos logo pro vídeo. Aqui a gente tem o arquivo que o Juliano deixou, ele me enviou. E está configurado o material do chão, o material dos cartões, tudo já com reflexo. É a mesma coisa do tutorial dele, a única diferença é que eu diminuí o tamanho da imagem para renderizar mais rápido. Se a gente vier aqui em Windows Picture View, a gente vai ver o fundo que eu renderizei com as configurações que o Juliano deixou. Ele está usando o mapa de bump. E é assim, como ele mesmo disse, não tem um valor mágico que se use para tudo. Cada imagem que a gente vai usar no fundo reage de um jeito. Depende da cor dela, do contraste dela, da textura em si da imagem. Então isso varia muito. Vai variar o ângulo que o material, que o objeto está. Vai depender também do tamanho. Então muita coisa pode afetar isso. Se vocês olharem na imagem, essa é a textura que o Juliano usou, uma textura de chão, simulando um solo onde ele colocou os cartões em cima. O bump, ele trabalha usando um mapa com uma imagem branco e preto. Então ele trabalha em duas dimensões, ao passo que o normal trabalha em três, por isso que o mapa dele é colorido. Em RGB, se não me falha a memória. Ambos só criam uma impressão de 3D, de relevo. Eles, na verdade, eles não criam geometria. Quem cria geometria mesmo, que isso fosse, se a gente olhasse aqui, por exemplo, o besta aqui está fazendo, tá apontando o dedo na tela e esqueceu de mover o cursor. A gente vê essas ranhuras aqui, ó, isso na verdade está só afetando o specular e o reflexo. A geometria continua lisa, a gente não criou uma ranhura de verdade. É só um efeito, ele está só alterando o specular. Para criar essa ranhura mesmo, a gente teria que usar um displacer, mas ele é muito mais pesado que o bump e o normal. A gente vai ver que tem alguns casos que o bump se encaixa melhor, em alguns casos que o normal se encaixa melhor. Na maioria das vezes o normal se encaixa melhor, principalmente se a imagem tiver áreas escuras. Eu não gosto, por exemplo, do jeito que o bump trabalha quando você tem áreas em preto muito grande, porque fica com reflexo, dá um aspecto de água, parece ter uma resina em cima das coisas e nem sempre isso fica um efeito legal. Eu tenho aqui dois exemplos que eu renderizei faz tempo, que vai dar pra gente ver essa diferença que eu tô falando entre as áreas escuras do bump e do normal. Reparem nessa imagem aqui, isso é uma imagem que eu fiz há um tempão utilizando um mapa de bump. Reparem principalmente nessa área escura aqui, ó. Tá vendo aquilo que eu falei, ó, que fica esse reflexo meio esbranquiçado, que parece que tá molhado? Agora vamos comparar com a versão que eu fiz usando o normal. Percebe aqui, ó, como aqui essa área está mais escura, parece que realmente tem um relevo aqui, ó. Olha a diferença. Nessa área aqui também, ó, ela fica bem mais escura
Aqui fica esse aspecto meio aguado. Isso acontece porque eu estou usando um HDRI que é basicamente branco, com alguns pontos de diferença, assim, umas partes que tem um retângulo, mas ele é basicamente branco. Então é basicamente tudo igual. Mas se você reparar, ó, nas áreas mais escuras, tá vendo? Parece que isso realmente tem um relevo, ó. E não tem. Isso aqui é simplesmente um mapa de normal. Se você olhar a geometria disso, é liso, não tem nada. Então dá para notar a diferença por aqui. Vamos voltar lá pro cinema. Eu quero mostrar a diferença para vocês. Para ficar mais fácil a gente ver essa diferença no arquivo do Juliano, o que eu fiz? Eu renderizei só o fundo, porque a máquina dele é bem mais forte do que a minha e ia levar um tempo assombroso para ficar renderizando tudo que eu quero mostrar. Nisso aqui, ó, eu gastei 5 minutos para renderizar essa imagem aqui só com o bump. Geralmente, os renders em normal demoram um pouco a mais do que o bump. Depende muito como é a textura, muito de quantos elementos tem na cena e a intensidade desse normal. Quanto mais intensidade você coloca, mais ele vai aumentando o tempo de render. Não chega a aumentar nada assim, meu Deus, não dá para usar porque demora muito, mas aumenta. Nessa imagem aqui, ó, vocês estão vendo que tem essas partes, esses reflexos aqui, assim, ó, dá uma impressão que tem uma resina em cima. Eu não gosto muito, porque fica parecendo, parece que essa madeira está encerada. Tudo bem, ela podia estar encerada, ainda mais que se isso aqui é um chão de quadra de basquete, como diz a imagem, provavelmente ele estaria lustrado com alguma coisa. Só que eu não gosto muito. Fica uma aparência meio de plástico, isso me incomoda. Então vamos lá mexer nisso para começar a usar o normal. Aqui na textura do chão, se dá 2 cliques, veja que ela está configurada com o bump, usando a imagem da própria textura em 100%. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o bump e ativar o normal. Não vai acontecer nada, você está vendo aqui, não está acontecendo nada. Quando eu ligo o bump, você vai poder ver alguma diferença. O que a gente tem que fazer? Vem aqui em normal. Eu posso usar um mapa de normal feito ou no Photoshop, tem um plugin para isso, ou em geradores de mapa online. Se você jogar no Google Normal Map Generator, você vai achar um monte de site que faz isso. Mas tem um jeito de fazer isso dentro do cinema. Para isso, o que a gente tem que fazer? Eu clico com o botão esquerdo, seguro, arrasto para o normal e jogo na textura. Ainda não vai ficar bom. Por quê? Essa imagem não tem só 3 canais de cor. Ela tem todas as cores misturadas. E não é assim que funciona o normal. Então você vem aqui no botão de textura, vem em efeitos, normalizer. Tá vendo? Já alterou aqui. O que a gente tem que fazer? Dá 2 cliques. Ele vem em 50%. Para dar um efeito mais forte, eu vou aumentar isso para 500%. Tá vendo? Ó? Agora você começa a ver a ranhura dele. Não vou mexer no resto por enquanto. Depois eu vou ensinar alguma coisa sobre a inversão. Só que se eu renderizar desse jeito, vai ficar muito forte, porque eu aumentei demais a força. Então eu vou abaixar aqui em frente para 25. A próxima imagem mostra a diferença. Prestem atenção nessa área aqui, que é a área do bump. Quando eu clico na próxima opção, que foi a com normal, olha a diferença. Ó, vou mexer para vocês compararem. Claro que aqui tem uma outra coisa que está influenciando. O bump está configurado num número, originalmente no arquivo do Juliano, estava com menos 100, estava negativo. Então o que ele está fazendo? Ele está gerando um relevo
como se fosse baixo relevo, para baixo, não para cima da superfície. Você vê principalmente aqui, ó. Repara que o reflexo está desse lado, ou seja, a luz está vindo daqui. Essa área está mais baixa porque é mais escuro. Quanto mais escuro, mais baixo. Quanto mais claro, mais alto. Quando eu venho aqui no normal, repara que a parte clara está desse lado, porque eu estou usando um número negativo e ele um número positivo. Então isso inverte a direção do relevo. Eu deixei até aqui marcado. Ah, lembrei. Existe uma diferença que você consegue pelo método que você usa o normal. Ele tem mais opções em relação ao bump. O método que vem por default é o método de tangente. Você tem duas opções ainda, baseado em objeto e baseado na posição do objeto na cena e baseado na orientação da cena, do mundo inteiro. Existe diferença entre você usar a tangência, que ele não leva muito em consideração a posição do objeto na cena, e sim só da luz. Isso é uma diferença do bump, é outra diferença entre o bump e o normal. O normal leva isso em consideração, o bump não. Mas a diferença entre o objeto e a posição dele no mundo, não, na cena no caso, não faz muita diferença. Faz diferença entre a tangência e o objeto. No próximo render que eu tenho aqui, ó, a gente tem a diferença. Tá vendo? Isso daqui eu estava usando o método mundo, que é a terceira opção lá. Dá pra gente ver a diferença, tá vendo? Ele muda até a posição do reflexo da luz. E você vê que a ranhura ainda está positiva aqui, ó. Ainda não mexi nisso. Ainda não inverti. A próxima imagem aqui, ó, é o objeto. Ele tá setado como um objeto, não mais como mundo, como cena. Pode ver que a diferença é praticamente nenhuma. Mas reparem no tempo de render. Quando eu usei aqui o normal, esse aqui é o bump, esse aqui é o normal. No bump, demorou 5 minutos e 3 segundos. No normal, 5 e 10. Foi aquilo que eu falei. Ele aumentou, mas é irrisório, são 7 segundos. Apesar que assim, isso muda quando você tem uma animação. A gente está falando aqui em imagens paradas. Porque são 7 segundos a mais por frame. Se você tem 300 frames, multiplica e você vai ver quanto tempo isso vai aumentar. Então, você tem que ter isso em mente quando você falar, são 5 segundos, 7 segundos, 7 segundos a mais por frame. Você tem 1000 frames, já viu. Quando eu joguei para mundo, essa aqui tá com o mundo. Aqui sim a gente pode falar que mudou muito. De 5 minutos e 10 para 3 em 38 é uma mudança drástica. Só que o resultado muda. Não é nem o resultado, porque não no sentido de qualidade. É no que você tem mesmo como resultado, como final. Você percebe que a iluminação aqui mudou tudo. Essa área aqui, ela está com um leve relevo. Quando você joga para cá, você perdeu o relevo, tá vendo? Ela está só aqui. E ela vai dando um fade conforme a luz não vai mais incidindo aqui. Aqui eu inverti. Eu voltei para a configuração de tangente do original, mas eu inverti a direção. Como é que eu fiz isso? Você vem aqui, você clica 2 vezes, tem aqui, ó, inverter. Ele dá uma diferença já aqui, mas como eu estou com 25%, você não vai conseguir enxergar. Mas eu cliquei aqui em inverter. Eu venho aqui, a gente vê a diferença. Ó, a diferença do primeiro resultado para esse. O relevo tá para baixo. Tá vendo? De novo, a gente tem o reflexo de um lado e no outro era aqui. Vou voltar aqui, a gente vai ver, ó. Tá vendo? A parte branca do brilho tá aqui. Quando a gente inverte, tá do outro lado. Agora compara com o bump.
Viu como o bump parece muito mais um plástico do que uma madeira? Olha, ele fica muito mais sutil. Isso porque eu estou usando 500%. Quanto maior é o número que você configura ali, mais como que eu posso dizer, mais nítido vai ficando o relevo. É uma outra coisa que o normal tem um controle diferente do bump. Você vai melhorando essa qualidade aqui, ele vai ficando mais nítido. Eu prefiro no final o normal. E olha a diferença. Nesse caso, o normal foi até mais rápido do que o bump. Então, assim, é uma coisa de gosto, mas eu prefiro muito mais esse resultado do que esse. Isso me incomoda um pouco. Dependendo da imagem, o bump vai funcionar melhor. É aquilo que eu falei e vou tornar a dizer. Você tem que fazer um teste com a sua imagem. Com a imagem que você vai colocar. Uma coisa que vai influenciar também é o tamanho do render final. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e muito. Essa imagem que o Juliano fez está num tamanho para tela. Então ela é bem menor do que o tamanho que eu costumo usar, por exemplo. Eu faço muita imagem para impressão. Então a imagem está em 300 dpi, está em um tamanho A4, A3. Outro dia eu renderizei uma no tamanho A0. Tem 84 centímetros de altura. E assim, isso muda muito. Quando você renderiza uma imagem menor, o bump muitas vezes está funcionando. Beleza, o padrão do bump está em acho que 20%. Tá, maravilha. Quando você renderiza isso grande, ele está muito grande na tela, a hora que você dá um zoom em 100%, fica horrível. Isso acontece principalmente em imagem, por exemplo, de alimento. Você vai fazer... Eu vi o pessoal fazendo um teste naquele estudo que o Juliano publicou sobre uma coxinha. No canal dele tem. Dependendo da configuração do bump que você coloca ali, ele acaba com o render. Dá um aspecto de sujo. Porque ele começa a criar muita sombra, vai escurecendo e o resultado não é muito bom. Então, eu parar de falar muito, senão eu começo e não paro mais. Eu prefiro esse resultado normal e eu prefiro o resultado dele. Agora eu vou jogar ele nas outras texturas do cartão. Como é que eu posso fazer? Tá vendo? Aqui a gente está usando o bump que o Juliano deixou lá em menos 100. Se você coloca, presta atenção aqui, se você coloca ele em 100, ele inverte, tá vendo? Agora tá para baixo. Agora tá para cima. Como é que eu faço para copiar de um para o outro? Eu posso clicar num outro material, venho no normal. Em cima da textura eu venho aqui, ó, copy. E venho aqui, paste. Já tinha um porque eu esqueci de tirar, deixa eu marcar o bump e deixar o normal. Só que se você clicar aqui, o que ele está fazendo? Ele está usando a imagem do piso. E quando você manda ele copiar, ele vai copiar tudo. A gente podia até fazer um teste e fazer um render com essa textura aqui. Depois eu vou fazer um render usando a textura do piso como normal. Mas aqui a gente vai usar a textura que está usando no material, na cor. Provavelmente, se você chegar aqui no normal, ele vai estar marcando aqui só a textura. Você não pode clicar e arrastar e jogar aqui, porque ele acaba com o efeito do normal. Então vamos dar o Ctrl Z. Tem que abrir essa setinha. Agora ele está mostrando a textura aqui embaixo, está aqui mostrando o shader. Então você clica, arrasta e joga aqui. Agora ele está usando. Vamos lá para as imagens que eu já tenho gravadas. Aqui eu renderizei só um pedaço para que isso não ficasse muito pesado, porque vocês vão ver aqui embaixo, só nos pedacinhos que eu renderizei, chegou a 15 minutos. Eu não queria que demorasse tanto. Isso aqui está usando a configuração original do Juliano, no bump. Tem aquele lance que eu te falei do plástico aqui, ó. Já nos de baixo a gente está usando o normal. Eu vou abrir a imagem inteira
porque agora eu configurei tudo como o de cima está configurado só o cartão, então não vai dar muita diferença. Aqui eu configurei o chão e os cartões como bump. De novo tem aqui aquela parada que eu falei para vocês que dá esse aspecto de plástico, de molhado. Aqui eu já configurei como normal, tá vendo? Ó? Já muda. Você já percebe a diferença aqui? Ó, muda. Você percebe a diferença no reflexo. Nesse caso aqui, o bump está ficando melhor. Então, quando acontece isso, o que você faz? Você pode configurar um material para todos os clones que estão aqui embaixo usar como bump e o de cima usar como normal. Como é que eu fiz para renderizar só esse pedacinho? Você liga aqui essa opção, ó, e move para onde você quer renderizar. Ele vai dar um preview do que está acontecendo, uma qualidade bem mais baixa do que seria. Assim, gasta menos tempo. Você consegue controlar a qualidade nessa setinha aqui. Ó. Você clica e arrasta que vai ficar com uma qualidade melhor, só que vai demorar muito mais tempo. E aqui fica mais simples. Aqui tá vendo? Ele vai renderizar mais rápido. Deixa ele acabar de fazer os cálculos, tá vendo? Então você quer ver só sombra, você não quer ter muita definição, você só quer ver reflexo, sombra, você pode fazer isso. Feito isso, uma vez que você marcou onde você quer, você vem aqui no Render Settings. Você tem que marcar isso aqui, ó, para renderizar somente a região. Ele vai te perguntar a distância da borda, de cima, de baixo. Você clica aqui, ó. Nisso ele vai copiar a distância desse quadrado aqui. Quando você mandar renderizar por aqui, ele vai renderizar somente o que a gente escolheu, só aquela parte. Depois eu mudei a área, renderizei isso aqui. Lembra que eu comentei sobre que a gente podia usar o render a textura do chão no cartão? Dá pra gente simular, pra galera que trabalha com design gráfico, dá pra gente simular, como é que é o nome disso? Nossa, me deu um branco. Verniz texturizado, lembrei. Dá pra você ver a diferença aqui, ó, da textura desse cartão com essa, tá vendo? Eu tô usando a textura do chão nele, ó. Olha a diferença. Então é isso, gente. O vídeo acabou ficando até um pouco maior do que eu queria que ficasse, mas eu queria mostrar principalmente essa diferença aqui, ó. Eu gosto muito mais desse resultado do que desse, eu acho mais natural. Principalmente quando vocês usarem imagens escuras com áreas em preto, você vai notar bastante a diferença disso. Eu espero poder em breve gravar a minha parte do tutorial e fazer o render do multipass e postar para vocês. Vou tentar fazer isso até o final de semana, não garanto, porque eu tô com freelas para fazer, estou com trampos para fazer. Mas se der tudo certo, eu vou gravar e postar para vocês. Então é isso, galera. Eu queria convidar vocês, para quem não conhece ainda, conhecer o grupo que o Juliano, eu e o Alfredo temos no Facebook, que se chama Cinema 4D e V-Ray Real 3D. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um grupo novo, a gente tem um pouco mais de um mês, mas a gente já conseguiu reunir 500 membros. A gente ficou muito feliz por causa disso, porque a gente tenta manter um grupo sem treta, sem mimimi, sem nego com ego inflado. Então a gente quer realmente passar conhecimento, ser um lugar que a gente possa conversar, fazer pergunta, a gente poder ajudar. Eu, Juliano, Alfredo, os moderadores também, a gente faz tudo possível para poder passar para vocês, ajudar vocês, quebrar o galho com alguma dúvida. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem puder, por favor, dá um joinha nesse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu vou tentar ser mais regular com esses vídeos, para a gente tocar para frente esse projeto de passar mais conhecimento sobre o cinema 4D e outros programas que eu pretendo abordar. É isso. Falou, galera. Abraço.